E aí, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo do projeto Lado B da Educação Ambiental. Esse projeto que está disponível no YouTube através desses vídeos que vocês podem assistir e também no nosso site urcs.br/lado B-educação ambiental com o material inteiro do projeto disponibilizado para todo mundo. Esse aqui é o segundo vídeo, é o primeiro vídeo que a gente efetivamente vai tratar sobre algum conteúdo, né, sobre algum assunto. O vídeo anterior é um vídeo de introdução, mas esse vídeo aqui a gente vai começar a abordar efetivamente assuntos relacionados ao meio ambiente que são do interesse aí da maioria das pessoas ou de todo mundo que está buscando um pouco mais de estudo a respeito de meio ambiente e de educação ambiental. Ele vai ser um vídeo um pouco mais denso em conteúdo, é um assunto muito grande, muito importante atualmente, então a gente colocou aqui muitos tópicos importantes para ser discutidos. Em virtude disso, em virtude do tempo que a gente tem aqui para conversar, talvez eu passe um pouco rapidamente por alguns deles, mas eu estimulo que vocês pesquisem mais a fundo, independentemente aí na casa de vocês, o que são esses conceitos e como é que eles funcionam, para que vocês possam justamente explorar além do que eu vou expor aqui para vocês. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar então de sustentabilidade. Eu acho que é um assunto que todo mundo já ouviu muito falar, né? Um assunto que está muito em voga hoje em dia, se ouve falar na mídia praticamente toda semana, alguma coisa a respeito de sustentabilidade. Mas a ideia é que a gente traga aqui para vocês a sustentabilidade ao avesso. O que seria isso, né? É trazer um pouco uma visão um pouco mais aprofundada e mais real do que é a sustentabilidade, porque a gente acredita que existe hoje um pouco de distorção sobre o conceito de sustentabilidade aí na mídia e nos grandes veículos de comunicação, no geral, nem só na mídia, mas no geral. E aí a gente vai explicar o que é, né, essa diferença entre o conceito real, o que a gente vê no dia a dia, e tentar introduzir também alguns conceitos novos para vocês aí. Bom, passando rapidamente sobre o roteiro de hoje, a gente vai falar sobre o tripé da sustentabilidade, que é um conceito inicial para entender o que é a sustentabilidade, a Agenda 2030 das Nações Unidas, e aí dois conceitos que são conceitos importantes, mas não muito comentados, um deles inclusive é um conceito muito novo, que são os conceitos de greenwashing e investimento sustentável. Por fim, vamos falar brevemente sobre 5 equívocos que as pessoas costumam associar com sustentabilidade, e aí eu deixei no final 5 dicas de filmes para quem quiser explorar um pouquinho mais sobre esse conceito. Bom, eu gostaria de começar essa discussão aqui tentando trazer um pouco mais da história da palavra sustentabilidade, porque eu acredito que hoje ela já foi desvinculada do que ela realmente significa. Sustentabilidade significa, na sua essência, sustentar algo, manter algo, suportar algo durante longo prazo. É um conceito extremamente simples, então a gente vai partir para os próximos slides com essa ideia de manter algo ao longo prazo. Com base nisso, a ONU desenvolveu o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que todas as nações, países, empresas buscam o desenvolvimento, mas hoje em dia é importante que ele seja feito de maneira sustentável. Por quê? Justamente para que a gente possa manter o desenvolvimento ao longo prazo e garantir que ele exista então para as gerações futuras, sem acabar com os recursos naturais e sem poluir o planeta hoje em dia, o que impossibilitaria o desenvolvimento no futuro. Então a ONU conceituou como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, que é a nossa, mas também garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Isso aqui é extremamente importante, um conceito claro, um conceito que é importante a gente trazer de volta, né, para a discussão sobre sustentabilidade. Bom, e aí, mas o que é, né, a sustentabilidade na prática? Tirando essa questão de manter algo, manter o desenvolvimento para o futuro, manter para as próximas gerações. O primeiro grande conceito que surgiu foi o tripé da sustentabilidade, criado por um sociólogo britânico. Eu deixei aqui 2 links para que vocês possam explorar um pouco mais. São links bem legais de reportagens e um artigo aí que ele escreveu. Sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso. Mas basicamente ele estipulou que o conceito de sustentabilidade é formado por um tripé.
um tripé entre o meio ambiente, a economia e o lado social. Basicamente, esses 3 elementos têm pesos iguais na sustentabilidade. Então, ao buscar a sustentabilidade, a gente tem que garantir que o meio ambiente seja abrangido, que haja o desenvolvimento econômico, mas também que haja a garantia dos direitos e da qualidade social das pessoas. Basicamente, os 3 têm o mesmo peso, então eles têm igual importância e eles atuam em conjunto, então nenhum deles atua isoladamente. Se algum deles atua isoladamente, não é mais um conceito de sustentabilidade. Esse aqui é um conceito utópico, é algo que o sociólogo criou na teoria, que faz muito sentido, que é o que a gente deve buscar. Mas como é que é na prática? Na prática a gente vê algumas distorções. Eu coloquei aqui 2 das principais delas para que vocês possam entender como que a gente vê a sustentabilidade no dia a dia. A primeira distorção é a distorção onde o lado ambiental ele é engrandecido, onde tudo envolvendo sustentabilidade tem que ser extremamente verde, tem que ser cuidando dos recursos naturais, sem usar plástico, cuidando da vida animal e etc. Então esse lado ambiental ele está inflado em detrimento dos outros 2 lados, o social e o econômico. Ainda nessa distorção, o lado econômico ele cresce um pouco mais do que o lado social. E o lado social, que é o lado das pessoas, né, da igualdade de oportunidades, ele acaba sendo prejudicado. Ou seja, essa distorção do tripé da sustentabilidade faz com que não seja mais uma sustentabilidade que a gente busca. Ele é feito por quem? Pela grande mídia, pelo público em geral, e ele acaba levando à perda de pensamento crítico, porque a gente bate muito na tecla do meio ambiente sem levar em conta os outros 2 lados. Existe uma outra distorção também, que é onde o lado econômico é engrandecido e é inflado em detrimento dos outros 2 lados. Ele é feito principalmente pelas empresas, então as empresas que estão buscando desenvolvimento econômico acabam inflando mais o lado econômico, utilizam do lado ambiental como uma forma de inflar o lado econômico, mas realmente o tripé também, né, ele acaba sendo desbalanceado e o lado econômico é muito mais dado muito mais importância do que os outros 2. Esse problema leva a um outro problema que é o conceito de greenwashing que a gente vai abordar aqui no final desse vídeo. Mas e aí, para buscar, né, para fazer com que o mundo, os países, as empresas atinjam aquele conceito do tripé igual, né, igualitário, que é o conceito que a gente tem mais como uma utopia, né, a ONU criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que basicamente é a Agenda 2030. Eu deixei aqui para vocês explorarem um pouquinho mais, tem um vídeo, sugiro que vocês deem uma olhada, mas basicamente foram estipulados 17 objetivos, e aí eles trabalham no tripé da sustentabilidade, buscando desenvolvimento social, buscando desenvolvimento econômico e buscando desenvolvimento ambiental ao mesmo tempo. Esses objetivos eles são uma ferramenta para fazer com que o mundo busque o desenvolvimento sustentável de uma forma mais balanceada. Entre esses 17 conceitos, esses 17 objetivos aqui a gente pode observar que não há apenas objetivos do lado ambiental ou apenas objetivos do lado social. Eles são um conjunto, então a gente tem aqui alguns objetivos que são muito focados no meio ambiente, outros que são muito focados no desenvolvimento econômico e outros que são muito focados no lado social. Alguns desses objetivos também são focados nas 3 vertentes. Isso aqui, então, é uma característica muito legal aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ele está extremamente em voga hoje em dia. Existem diversos países criando maneiras de buscar esses objetivos. Mas, bom, eu falei aí uns 2 slides atrás a respeito do conceito de greenwashing, né? Que é um efeito proporcionado principalmente pelas empresas quando há o engrandecimento do lado econômico em detrimento da vertente social e da ambiental. Mas o que acontece, né? O greenwashing é um conceito em inglês, em português ele significa basicamente mentira verde. E o que é essa mentira verde, né? Ele é um marketing eco, que foca na imagem de sustentabilidade. Mas ele é um crime. Por quê? Porque muitas empresas usam a imagem de sustentabilidade ambiental para promover os seus produtos, quando na verdade eles não são. Então se torna uma falsa imagem de sustentabilidade. Como eu falei, é uma ilegalidade, então existem penas para esse tipo de crime, né? As empresas não podem praticar, mas é um pouco difícil de identificar isso no mercado.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criou, então, 7 sinais para identificar o falso sustentável, que são, então, os produtos que estão aí na prateleira, que a gente pega o produto e vê, nossa, esse produto tem um selo de amigo do meio ambiente. Mas o que quer dizer isso, né? O que significa isso? Alguns produtos são realmente sustentáveis, mas outros não. E quando esses produtos não são sustentáveis e usam o selo de sustentabilidade, ou de eco-friendly, ou de ambiental, é uma característica do greenwashing, então da mentira verde. Então, os 7 sinais que esses produtos podem dar são os seguintes. Eles podem ser sem provas, então onde não há uma prova de que aquele produto realmente não agrida o meio ambiente, né? Eles podem ser uma troca oculta, então a gente diz que está fazendo algo ambiental para fazer algo que é prejudicial ao meio ambiente depois. Ele deu aqui os exemplos dos copos plásticos, onde algumas empresas podem dizer que os seus copos plásticos são produzidos com 50% menos água, quando na verdade o uso do copo plástico é uma prática prejudicial ao meio ambiente. Então ele acaba sendo uma troca. Eu vou trocar 6 por meia dúzia, né? O ruim pelo péssimo. Acaba sendo a mesma coisa. A vagueza e a imprecisão de informações também é outro sinal onde existem, por exemplo, símbolos que dizem simplesmente amigo do meio ambiente, mas não dá nenhuma outra informação sobre por que aquele produto é ambiental, por que aquele produto é sustentável. A irrelevância, aqui a gente tem um exemplo dos CFCs, que são aqueles gases, né, que foram proibidos no Brasil, hoje em dia não pode mais se produzir utilizando CFCs, e aí empresas podem colocar nos seus produtos que não usam CFC, quando na verdade nenhuma outra empresa utiliza. Então isso é irrelevante, já que é proibido, né? O quinto, então, é o menor dos dois males, acaba sendo um pouco associado ali com a troca oculta, que a gente utiliza de uma frase que diga, olha, a gente utiliza menos água ou usa menos plástico, quando na verdade o produto em si ele traz muitos prejuízos ao meio ambiente, e a gente acaba trocando 6 por meia dúzia, os dois acabam sendo ruins e maléficos ao meio ambiente. A lorota, que é basicamente uma mentira, quando há naquele produto uma descrição que conta uma mentira a respeito do descarte, da reciclagem. Esse é bem grave, né? Porque então a empresa acaba colocando propositalmente uma frase mentirosa ou uma imagem mentirosa, tentando dar a ideia de que aquele produto é sustentável. E por fim, adorando falsos rótulos, que são aqueles rótulos básicos que a gente vê. Por exemplo, consumo de menos energia, consumo de menos água, consumo de menos plástico. São coisas que teoricamente são, né, boas para o meio ambiente, mas para elas serem efetivamente boas, a gente tem que explorar mais a fundo por que foi consumido menos energia, se foi uma troca de algum componente daquele produto que fez ele ser melhor, né, consumir menos energia, mas por outro lado, será que ele não está utilizando um produto que é mais perigoso ao meio ambiente? Então, esses falsos rótulos aí são muito comuns, é uma das coisas que a gente mais vê e tem que se tomar cuidado também. Passei aqui brevemente, sugiro que pesquisem mais sobre esse conceito. Existem vários exemplos de produtos que a gente conhece e a gente já viu na internet, que foram caracterizados como greenwashing, então com esse problema de greenwashing. E o outro conceito novo que eu quero introduzir para vocês é o investimento sustentável. Esse aqui é um conceito que está surgindo, ele é extremamente recente, não se sabe ainda muito, né, o que é, como vai funcionar, então eu vou deixar aqui aberto para que vocês pesquisem. E eu deixei uma pergunta também, quero que vocês pesquisem para definir se vocês consideram que ele é uma mudança de comportamento benéfico ao meio ambiente ou se ele é um oportunismo, caindo de novo aqui nesse conceito anterior de greenwashing que a gente comentou. Será que ele é um oportunismo? Será que ele é uma mudança verdadeira? Deixei aqui também 2 exemplos de empresas no Brasil e na Noruega que praticam um investimento sustentável. Mas o que é o investimento sustentável? Ele é basicamente um investimento de dinheiro que a gente conhece que já existe, né, através da compra de ações, investimento na bolsa, mas então ele é feito de forma sustentável, ou seja, são estabelecidos critérios e esse dinheiro é investido especificamente em empresas que são sustentáveis. Elas têm um cuidado, né, e uma ação voltada ao social, ao meio ambiente e à economia.
Mas aí, como ter certeza que essas empresas que o dinheiro vai estar sendo investido, elas são efetivamente ambientais? São efetivamente sustentáveis, desculpa. É necessário que seja feito um acompanhamento e seja feito um levantamento de critérios. Então, para acompanhar quais são as práticas ambientais, quais são as práticas sociais, quais são as práticas econômicas, se aquela empresa realmente é uma empresa sustentável, para que o dinheiro seja investido de forma sustentável e não seja investido em outras empresas que podem ser maléficas ao meio ambiente ou a uma parcela da população, por exemplo. Mas o legal desse conceito aqui é que ele estimula um pouco o pensamento crítico, porque justamente alguém que está pensando em investir dinheiro pode optar por investir em empresas normais, que não tem nenhum padrão de sustentabilidade, ou investir em empresas sustentáveis, que buscam ou que têm métodos para buscar o desenvolvimento sustentável. E aí, essas empresas vão acabar sendo mais favorecidas, porque elas vão estar recebendo maior aporte de dinheiro e maior investimento. Como isso pode ajudar, né, no futuro? Como pode ajudar no desenvolvimento sustentável? Justamente estimulando que empresas busquem se adequar a esse tipo de prática para que elas não sejam excluídas nesse novo formato de investimento que é investimento sustentável. E a ideia é justamente que mais e mais dinheiro acabe sendo redirecionado para esse tipo de investimento do que o investimento convencional. Também é um conceito muito denso, eu sei disso, então fica aí de novo a sugestão para que seja feita uma pesquisa mais aprofundada. Mas está lançado aqui uma base, né, uma coisa bem simples para que vocês possam ter um ponto de partida de pesquisa. E aqui, quase no final já, tentei trazer aqui uns 5 erros comuns sobre gestão de sustentabilidade que a gente ouve falar e por que eles são erros. O primeiro deles é: sustentabilidade é tudo sobre o meio ambiente. Esse a gente viu muito ao longo desse vídeo aqui, que na verdade não. Sustentabilidade é tudo sobre o meio ambiente, mas também é tudo sobre social e economia, né? Tudo sobre viés social e viés econômico. O segundo é: ser sustentável é caro. Na verdade, esse aqui pode ser um pouco ambíguo. A ideia é que ser sustentável em alguns momentos pode ser mais caro, em alguns momentos não, mas quando ela é mais caro, ele é considerado um investimento que vai trazer um retorno maior no futuro, porque tu vai estar sustentando aquela prática durante mais tempo. O terceiro é: sustentabilidade é uma fase. Na verdade, a gente sabe que a sustentabilidade já passou de uma fase, agora ela está virando uma prática, ela está virando uma estratégia, né, de empresas mesmo. Então a gente sabe que a sustentabilidade veio para ficar. O importante é a gente explorar mais a fundo, criar mais critérios, criar mais parâmetros para que a sustentabilidade seja feita da forma correta. Quarto, sustentabilidade é parte de uma estratégia. Esse aqui retoma um pouco ao conceito de greenwashing, né, de empresas e pessoas que tentam usar a sustentabilidade como uma estratégia para atingirem ganhos financeiros, por exemplo. Ela não é mais parte de uma estratégia. A gente tem ferramentas, por exemplo, o greenwashing, né, a mentira verde, que inibem esse tipo de conduta. E a sustentabilidade é cada vez mais uma estratégia de empresas que querem ser sustentáveis, que querem ser sérias em relação ao meio ambiente e as pessoas que são afetadas por aquela indústria, né? E por fim, sustentabilidade é um fim. Como se a gente buscasse a sustentabilidade no fim de uma prática ou no fim de uma atitude. Na verdade, a gente acabou de ver que sustentabilidade é uma coisa feita ao longo prazo. São práticas que são implementadas no dia a dia para justamente manter a ação daquele segmento por mais tempo. Na verdade, ela não é um fim, ela é um meio. E por fim, 5 dicas de filmes, alguns deles são brasileiros, outros não, que vocês podem explorar mais sobre sustentabilidade. Já estamos quase aqui batendo o nosso tempo. São filmes muito bons, recomendo que assistam. Alguns deles são curtas, outros não. Mas são realmente filmes que podem fazer vocês ter uma visão diferente sobre sustentabilidade, aprofundar o que vocês já conhecem, aprofundar o que vocês já estudaram e talvez iniciar aí um interesse novo, né, por esse conceito que é tão importante para a gente. Deixei aqui umas referências para vocês. Eu espero que eu possa ter trazido aqui uma visão um pouco diferente, um pouco mais aprofundada, ter introduzido alguns conceitos novos para vocês. Eu sei que o vídeo ficou corrido, mas
faz parte, né? Esse aqui é um conceito que é muito denso, então eu quis trazer aí vários pontos para que para que vocês possam explorar independentemente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me mandem, por favor. Estou aberto a discussões, estou aberto a críticas e a elogios. Acho que o legal mesmo é a gente construir, então, né, o conceito de sustentabilidade e a prática sustentável no dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo e no próximo vídeo a gente vai tratar sobre ciência e meio ambiente. Um abraço.